Senhoras e senhores, sou Francisco José Alonso Soares, moderador deste painel. Eu falo da cidade de Mauá, no estado de São Paulo, e em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, Sr. Leonardo Faria Jefferson de Souza, registramos e agradecemos a presença virtual da vice-presidente, Sra. Selene Jefferson de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Representando a Eubiose, a importância e a verdade sobre os pensamentos, e será desenvolvida pela Sra. Marciolina Cassioli. A palestrante é natural de Recife, capital do estado de Pernambuco, do Brasil. Reside atualmente, há 32 anos, em Barcelos, em Portugal. Trabalha na área de formação de formadores, é certificada pelo IEFP de Portugal. É artesã e mestre na prática de Reiki. Passou a membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose no início de 2016 e é representante da eubiose em Barcelos desde então. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: uma breve apresentação sobre a eubiose, seus fundadores, e a seguir será desenvolvido o tema da importância e da verdade sobre os pensamentos. Neste momento, anunciamos a palavra da senhora Marciolina Cassioli, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Olá a todos, quero agradecer ao senhor Francisco Ares pela minha apresentação, agradeço também o convite que me foi feito para participar desse evento tão importante, divulgar e expandir a Sociedade Brasileira de Eubiose pelo mundo. Dando seguimento, vou iniciar agora a minha apresentação. Esse é o nosso brasão, o brasão da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aqui é o nosso anúncio do 4º Congresso Online Eubiose. E agora vamos à apresentação. Bem, foi inspirada num texto que li do professor Henrique José de Souza, o fundador da eubiose, que eu trago aqui a minha apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o que é eubiose e também sobre o tema que eu escolhi para desenvolver. Então, vamos a isso. Aqui é o nosso aviso, com certeza partilhem o nosso trabalho, desde que tenha as indicações da eubiose. A eubiose ela é a ciência da vida. Ela ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais das quais as primeiras se derivam. A eubiose é um conjunto de conhecimentos cujo objetivo primordial é congregar, construir e religar integralmente as dimensões do sagrado, profano e divino e humano. A eubiose tem o dever e a responsabilidade de difundir a sabedoria iniciática das idades para aqueles que procuram esse saber e, o mais importante, para os que estão determinados em vivenciá-los. A iniciação ela é um processo pessoal. A pedagogia eubiótica ela trabalha pela motivação da pessoa, ela visa desenvolver mentes, ela transforma emoções. Nós, nos nossos estudos de grupos, né, no nosso colégio iniciático, nós trabalhamos, sim, as emoções, equilibrando através de yogas, de exercício de respirações. Então, o objetivo da eubiose é despertar no ser humano a sua essência original e divina. Trago aqui também uma breve apresentação de Henrique José de Souza, o fundador da eubiose. Em 1916, ele aprofundou-se nos estudos de filosofias, religiões e línguas antigas comparadas, e isso eram suas verdadeiras inclinações. Então, nessa época, o professor Henrique José de Souza, ele era radicado no Rio de Janeiro. Ele já na altura trabalhava com jornalismo e fazia também palestras públicas e também fazia parte de uma escola de filosofia oriental de inspiração
Teosófica. Em 1924, funda Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, cujo nome passa, em 1928, à Sociedade Teosófica Brasileira, em honra de Helena Petrovna Blavatsky, e hoje é a Sociedade Brasileira de Obiose. Helena Blavatsky, também conhecida como HPB. Existe na internet muitas informações sobre ela e eu acho muito interessante fazer a pesquisa. Bem, este é o texto que eu li e quando eu digo que, para mim, isso foi uma apresentação, o Henrique José de Souza, ele estava anunciando o que é a sociedade brasileira. Então, eu vou ler e vou partilhar com todos. A Sociedade Brasileira de Eubiose não surgiu no Brasil como um fenômeno comum religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor do loto, que em 100 anos floresce apenas uma vez. Ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se estende com as idades e para o qual os milênios são partículas infinitíssimas do tempo divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da verdade e da justiça. Surgiu, como surgem ao longo da história humana, os movimentos destinados a libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades. A Sociedade Brasileira de Eubiose é um elo da corrente da evolução, um anel da grande cadeia, que partindo do Logos manifestado, a ele voltará pelos caminhos da experiência, subindo e descendo, palmilhando o aspiral da travessia humana na face da terra. Seu papel principal é o preparo do campo, Sáfaro ainda, onde há de florescer a nova civilização, portadora de melhores dias para o mundo. Sim, porque, de fato, o Brasil é o santuário da iniciação do gênero humano, a caminho da sociedade futura. Daí, seu glorioso lema, Spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente. Relacionada com a brasileira, que não deveria, de modo algum, permanecer na superstição e no erro. Seu escopo principal é o combate intensivo ao analfabetismo e a tudo quanto já foi apontado e o que contrarie ou impeça a evolução humana. No Brasil, pelo Brasil e para o mundo, é o trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, sediada na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, por força da lei, no presente ciclo. E dessa cidade, bem como das terras sagradas da ilha de Itaparica, Bahia, e da Serra do Roncador, Mato Grosso, são emanadas irradiações espirituais que, devidamente aceitas e compreendidas, trarão para a Terra uma era de paz e felicidade que todos almejamos, marcada pela manifestação no início do terceiro milênio, do excelso Avatara Maitreya Buda, e para o qual todos devemos, sem exceção, colaborar. Bem, eu li esse texto e achei muito certo para mim trazer pelas palavras do professor Henrique José de Souza, ele anunciando o que é a eubiose. Eu tive o prazer, tive a alegria de conhecer o templo em São Lourenço, a fundação. Também tive o privilégio de estar em Itaparica, e agora só falta o Mato Grosso, quem sabe em breve vou visitar, com certeza. Bem, spes messis in semine. A esperança da colheita reside na semente. O ser humano é uma semente de Deus. Semente é uma planta em potencial com todos os seus atributos. O ser humano também desenvolve muitos atributos,
Não se pode plantar semente de trigo e esperar que nasça feijões. O que pode ocorrer é que, em função das condições do cultivo, da acidez do solo, da insolação, se obtenham alimentos mais saudáveis, ou a colheita pode vir a ser prejudicada de acordo com o processo de plantação da semente. Eu, quando li esse pequeno texto, realmente eu comparo com a semente do ser humano, né? De acordo com o ambiente onde a semente é plantada, de acordo com um ambiente onde uma criança desenvolve a sua formação. É fundamental que estejamos todos atentos a isso. Às vezes eu ouço comentários, né, de alguns problemas relacionados com o ensino na escola, crianças agressivas, perturbadas, outras muito tristes, e vejo muita gente comentar que essa criança precisa de um psicólogo. Certo dia eu ouvi uma pessoa da eubiose comentar que algumas pessoas comentam que nós temos os nossos filhos para o mundo. E ele fez a observação de que não, nós temos os nossos filhos para preparar os nossos filhos para o mundo, porque a mudança no mundo está a partir da semente. Embora hoje os meus pais ou muitos processos que as pessoas passam na vida não foi possível numa época passada receber informações adequadas para o nosso desenvolvimento pessoal. A própria escola deveria ter algo que abordasse isso. Infelizmente, na altura, em outra época, não era possível ter todo esse conhecimento, todo esse acesso ao conhecimento que eu me sinto uma privilegiada de poder ter conhecimento desse acervo notável que o professor Henrique José de Souza deixou. E foi lendo um livro dele também, que eu trago textos que revelam a importância do equilíbrio emocional, né? Porque o equilíbrio emocional está completamente ligado ao equilíbrio mental dos pensamentos. O ser humano é uma partícula de Deus, cujo desabrochar é o objetivo da iniciação eubiótica. A iniciação é um processo pessoal, com certeza. O desabrochar da consciência humana se faz de dentro para fora e depende de uma motivação externa que promova o despertar do interesse para certa realização, estudo ou pesquisa. Eu, por exemplo, sou uma buscadora e foi através de pesquisa, de busca, quando eu entro em contato com esse tipo de formação de seres humanos, para mim, seres humanos, o que o professor traz, o que a eubiose passa, né, o conhecimento que ela agrega de todos os mestres que passaram pela Terra, isso faz toda a diferença. Isso agrega conhecimento para quem entra em contato com isso, sem dúvida, né? Enquanto não tomamos interesse por um assunto, não temos consciência dele e nada realizamos. Então, é preciso realmente ter interesse, e é através do que é revelado, né? O interesse de fazer a mudança. A mudança, com certeza, começa em cada um de nós. Egrégora é o conjunto de pensamentos fluindo para o mesmo ponto. É reconhecido na tradição iniciática como algo vivo, capaz de gerar formas hiperfísicas no mundo mental dotado de poder. A eubiose nos conecta com um universo de possibilidades, um leque de conhecimentos, e leva ao encontro das respostas para as perguntas fundamentais da vida: quem sou eu, de onde eu venho e para onde eu vou. Sim, porque a eubiose ela trabalha também o passado,
ela revela o futuro através de um trabalho agora, na plantação da nossa semente. Plantar a semente do conhecimento é fundamental. Existe uma ordem por trás do universo. Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, em tudo que é divulgado, nós tivemos eras, né? Ciclos, e de onde eu vim é o conhecimento do princípio, né? O princípio da formação do ser humano, formação de tudo. Então, tivemos a era mineral, a era vegetal, a era animal e a era humana. Eu não vou aprofundar muito nas eras, mas é só para dar um pequeno exemplo, não é? Sobre eras. É fundamental entender os ciclos da vida. Agregamos conhecimentos de uma era para outra até o momento atual, pois o ser humano evolui através de ciclos, desde o nascimento até a idade adulta. Sim, porque temos também o ciclo, né, da gestação. Então, se prestarmos atenção na formação de um feto, ela começa num óvulo com um ponto representando um logos. Então, todo o desenvolvimento de um ser humano, de um bebê, ele está, com certeza, representado em cada mês da gestação. E isso é fantástico, porque está tudo em nós, inclusive a história da humanidade, né? A harmonia e o estado de consciência são fundamentais para o futuro da humanidade. Através dos ensinamentos eubióticos, aprendemos a descobrir a cura mental e emocional. Estão totalmente ligadas ao pensamento e os sentimentos. Eu trago aqui também um texto extraído do livro do professor Henrique José de Souza, Os Mistérios do Sexo, e vou partilhar com todos. Incalculável é o mal que os homens e mulheres causam ao mundo e a si próprio, pela força destruidora de seus pensamentos hostis, de suas palavras de ódio, de inveja e de egoísmo. A calúnia, a maledicência e o rancor são outros tantos inimigos mortais da alma. A origem dos hábitos. Toda e qualquer forma, pensamentos, uma vez criada, tende a persistir viva e a reproduzir-se no corpo que a plasmou. Esse fato, da máxima relevância, verifica-se também no plano físico e basta para explicar a razão de ser de nossos hábitos de pensar e sentir. Isto justifica a ênfase dos teósofos e ocultistas ao recomendarem a formulação de pensamentos altruístas, a emissão de ideias nobres e a imaginação de esquemas construtivos, progressistas, liberais, que, incentivados com palavras da mesma natureza, concorrem seguramente para acelerar a evolução do homem. O desconhecimento desse fato é a causa de baixo teor vibratório nos pensamentos da grande maioria, que os mantém restritos às suas exclusivas conveniências pessoais, entravando assim a marcha do progresso da coletividade. São de um grande mestre essas palavras. O homem cria sem cessar no seu ambiente um mundo próprio, povoado de produtos da sua imaginação, dos seus desejos, dos seus impulsos e das suas paixões. As formas, pensamentos grosseiras invadem nosso aura, aumenta sempre de número e se tornam suficientemente fortes para dominar toda a nossa vida mental e emocional, desde que obedeçamos docilmente aos seus impulsos e caprichos, coagindo-nos a criar hábitos de pensar e sentir que passarão a formar parte integrante do nosso caráter.
Quando li esse texto também, eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui. Eu também foi através dos estudos da eubiose, né, daquilo que a gente tem acesso, que eu descobri que os pensamentos têm formas, os pensamentos têm cores, os pensamentos têm muita força. Então, eu questiono muitas vezes que tipo de pensamento anda comigo. Certo dia eu ouvi alguém dizer também aquela frase: dizes com quem tu andas que te direi quem tu és. E isso tem a ver com os pensamentos. E o que é que anda nos meus pensamentos? Então, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, músicas, televisão, novelas, fica tudo registrado. Eu conheço pessoas e eu até nem vou até destacar a mim mesma quando eu via televisão muitos anos atrás. Hoje em dia eu nem sequer, para mim a televisão é uma coisa já ultrapassada. Nem precisamos mais daquilo que a televisão traz, porque a televisão traz o que é conveniente para se ver. Então, as formas, pensamentos, elas ganham força através de sentimentos que vivemos, que foi acumulado na nossa memória, porque, sim, uma coisa que eu questionava muito, né? De onde vem? Como é que surgem os pensamentos? Sim, os pensamentos, eles surgem, eles vêm de fora, e eles se entrelaçam com o que eu sinto, com as minhas memórias, com os meus dramas, com as minhas sombras. E isso é muito sério, tomar conta dos pensamentos, ser vigilante dos sentidos. É fundamental, né? Discordar daquilo que eu penso, porque a mente tem nome próprio, a mente mente. Ela é realmente fundamental e através da nossa mente, do desabrochar da nossa consciência, da nossa inteligência, que eu acredito, sim, na possibilidade de encontrar a consciência. Essa é a meta, ter consciência. Questionar o que eu estou fazendo com a minha vida. É muito importante. Eu queria só fazer esse ênfase aqui, e eu trago essa mensagem e trago tudo que está integrado em mim através de todos os meus estudos e pesquisas. Eu partilho isso com a minha família, eu partilho isso com meus filhos, com meu marido, com meus amigos, e com certeza essa egrégora que é formada em volta da gente é responsabilidade minha, sim. É responsabilidade minha de que forma eu estou vivendo. Para que isto está acontecendo na minha vida? É para me chamar a atenção. Para mim, todo esse encontro comigo mesma, que com certeza a eubiose faz parte disso, fez toda a diferença na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão em minha volta. Então, vamos continuar. O pensamento é o resultado, isso aqui é mais uma frase do professor, um texto retirada do livro dele. O pensamento é o resultado das vibrações na matéria dos corpos invisíveis do homem, tal como acontece a todas as vibrações. Ela se transmite no meio que lhe é próprio. Então, se eu entro em sintonia, ou se eu estou vivendo algo que não é saudável, se eu estou triste, com certeza a minha vibração, e há já estudos, há livros que informam isso. De acordo com o que eu vibro, é aquilo que eu vou trazer para a minha vida. Existe uma ordem por trás do universo. E quando você descobre essa ordem, é preciso tomar cuidado, prestar atenção aos seus desejos e prestar atenção aos seus pensamentos. Os pensamentos têm formas e se conectam com tudo em nossa volta. Então, temos de prestar muita atenção naquilo em que pensamos e perceber que quando pensamos, criamos. E quando sentimos, materializamos em todos os sentidos, tanto no corpo como na alma. Não basta saber,
É preciso entrar em contato com isso, deixar manifestar, permitir e acreditar, porque não é fora, é dentro. Seja verdadeiramente quem você é. Porque eu já sou, você também é. Não é preciso fazer nada, não é preciso acrescentar nada, é preciso tirar, desconstruir, prestar atenção nas crenças, né? Dar uma oportunidade se a minha vida não está boa, se aquilo que eu vivo não é bom, fazer algo diferente. Eu tenho aqui esse pensamento também, algumas pessoas me perguntam qual é a minha religião, se eu acredito em Deus. E eu costumo dizer que eu não acredito num Deus de barbas, com a bengala, castigando alguém ou salvando alguém, né? Para mim, Deus é uma substância de amor, porque o amor cura tudo, a começar pelo meu amor, o amor próprio, né? Encontrar as minhas qualidades, desabrochar isso de dentro de mim. O amor é a substância da vida divina, vitalizando e germinando o homem, alimentando seu espírito. Bem, agora para fazer as minhas considerações finais, eu tenho aqui um texto que quero partilhar com todos. O que você está plantando? Sinta dentro de você, no seu processo individual, na sua busca. Sinta as coisas acontecendo em sua volta. Tudo é como se você estivesse se dedicando ao aperfeiçoamento da vida, da sua obra, cuidando da obra de Deus. Aprimore as expressões das suas qualidades. Não se distraia. Muitas vezes, essas qualidades já estão prontas para pôr em prática, pronta para passar o conhecimento. Aprimore suas expressões. Mas muitas vezes elas não se manifestam, não vêm para fora. Então fica lá dentro, guardado. O fruto apodrece na árvore, a fruta não foi recolhida nem pela vida e nem por você. Ela passou do ponto. Não se manifestou de forma iluminada. Caiu no chão, apodreceu. Ela já não serve mais. Então, é importante entender que dentro desse processo da vida, você precisa não só se identificar com seus atributos, com o conhecimento. É preciso que eles se manifestem. E a forma como eles se manifestam é que vai poder trazer para fora a luz que está dentro de você. E nesse momento, você é a imagem e semelhança do Criador. Então, você vai encontrar o reflexo de você mesmo. Cuide da sua semente. Bem, essas são as minhas considerações finais. Mais uma vez agradeço a todas as pessoas que estão assistindo essa apresentação. Desejo que todos sejam felizes. Muito obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de perguntas que foram previamente selecionadas, para a qual temos 20 minutos. Marcionila, você falou em alma e espírito. Existe diferença entre eles? Sim, partindo do princípio que nós somos corpo, alma e espírito. A alma, ela agrega tudo que está ligado às emoções, aos sentimentos, ao mental concreto. E o espírito é como se fosse assim, ele resgata todo nosso aprendizado, tudo que foi positivo,
Com certeza é preciso fazer um trabalho a nível humano, de muita dedicação, de muito amor, para poder atingir esse ideal de levar coisas boas, porque eu acho que isso do pensamento e do sentimento é uma coisa tão séria, tão importante de ser entendida, tão importante entender que sou eu que crio através dos meus pensamentos, que os meus pensamentos estão ligados à minha alma. Eu não sou o meu corpo, eu sou uma alma no corpo, que agrego conhecimentos e virtudes para o meu espírito mais elevado. Isso. Informamos ao palestrante que esta será a última pergunta. Como é falar tanto do Brasil em outro país? É realmente viver tantos anos longe do Brasil, mas com certeza o meu coração está no Brasil. Falar do Brasil, para mim, é um orgulho. Estar fora do Brasil é estar dentro do Brasil, porque eu carrego em mim esse privilégio que tive de nascer brasileira. E para mim é um orgulho muito grande poder também conseguir me adaptar fora do meu país. Encontrei aqui muita, inclusive o meu encontro com a eubiose foi aqui em Portugal. E eu me sinto muito feliz, mesmo estando distante, mas sempre observando, né? Não deixando nunca passar nenhuma informação de como anda o nosso Brasil, a nossa pátria. Para mim é um orgulho ser brasileira. Me sinto verdadeiramente feliz. Muito obrigada. Agradecemos muito à senhora Marcionila Cassioli pela sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste Congresso. Trata-se do tema Portugal, Brasil, Bicentenário, Ícones e Profecia. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês.